Bom, nós chegamos então na aula sobre métricas dentro do módulo de estratégia digital. A aula de métricas ela é muito importante e as métricas, por mais que muita gente não considere, elas são muito importantes para o sucesso do seu negócio digital. Você não consegue levar um negócio para frente, um negócio digital para frente, se você não entende bem as métricas. Elas vão mostrar se você está no caminho certo, se você está tendo resultado ou não, e elas vão te ajudar nos seus testes a melhorar os seus resultados, né? Elas vão mostrar se algo está dando errado, se algo está dando certo e como que você pode melhorar isso, né? Bom, vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar. Quais são, na minha opinião, as principais métricas aí de qualquer negócio, tá? CTR, ela é uma métrica de campanha, na verdade, ela é uma métrica de anúncios, ela não é uma métrica de negócios, mas ela é uma métrica extremamente relevante. E se você conhecer e entender o CTR, você já vai saber se você está no caminho certo ou não, e todas as outras métricas elas vão acompanhar essa métricazinha aqui que é o CTR, tá? E que muita gente não dá moral para essa métrica, tá? O CTR ele significa Click-Through Rate. Basicamente, eu vou traduzir para você e trazer para o português simples aí, é a taxa de clique. Tá, mas por que a taxa de clique é uma métrica tão importante, tão relevante? E por que a taxa de clique me mostra se eu estou no caminho certo ou não? Porque a taxa de cliques, ela é a quantidade de pessoas que vão clicar, que vão interagir com o seu anúncio dentro lá de uma campanha, seja no Google, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em qualquer lugar. Ela vai mostrar a quantidade de pessoas que clicaram pela quantidade de pessoas que viram aquele anúncio. Então, veja bem, essa métrica ela te mostra o quão relevante o seu anúncio está para a sua audiência. Então, se o seu CTR estiver ruim, o seu anúncio pode estar, o seu criativo ali, ele pode estar inadequado para a sua audiência, ou a sua segmentação está inadequada. Então, e aí você vai começar a testar, você vai fazer teste de segmentação, você vai fazer teste de criativo, tá? O que essa métrica mostra, né? Se o anúncio está coerente com o público. Então, isso é uma coisa muito relevante, porque se seu CTR estiver muito baixo, você precisa melhorar seu criativo, precisa melhorar seu copy, melhorar o design da sua imagem. Imagina que você às vezes está trabalhando palavras muito rebuscadas para falar com um público muito simples, ele não vai interagir. Ou você está utilizando cores muito vivas, muito coloridas, um anúncio muito jovem, com letras muito difíceis de entender, e você está comunicando para um público de mais idade. Então, ele vai te ajudar a mostrar se o anúncio está coerente com o público. E daí você vai fazendo ajustes, testes, né? Eu posso falar mais depois sobre essa parte de testes, né? Que vão te mostrar o quanto o seu anúncio está coerente com o seu público se o seu CTR for melhorando. O criativo realmente faz sentido, ou seja, ele é um criativo que ele está gerando, ele está despertando atenção, interesse, aquilo que a gente falou lá no AIDA, né? Ele está despertando a atenção do seu público, ele está gerando interesse no seu público, né? Ele está fazendo com que as pessoas que estão vendo, estão desejando. E aí, uma coisa que é importante, né, quando eu falo de teste, é você sempre que for fazer um teste, e aí por isso que o teste, né, o mais famoso aí, quando a gente fala de performance, se chama teste A/B, porque ou é A ou é B, você sempre deve considerar duas variáveis apenas. Você nunca deve mudar, mexer na segmentação e também mexer no criativo dentro de uma única campanha, porque se você fizer isso, você não vai saber exatamente o que fez a campanha melhorar, aquele anúncio melhorar ou não, tá? Então, sempre considere resolver, né, testar duas variáveis por vez. Então, o que você tem que fazer? Você tem um anúncio que ele tá, como eu dei um exemplo aqui, usando fontes muito diferentonas, colorido e tudo mais. E você quer testar um anúncio mais simples, mais sério, com uma fonte mais fácil de leitura, com cores mais sóbrias. E aí você vai fazer esse teste. Então a variável vai ser a tipologia do anúncio, tá? E aí você testa a tipologia do anúncio. Depois você testa a variável cor, né? Eu vou testar a variável cor para ver se é tipologia ou se é cor.
eu posso testar, talvez, utilizar anúncios com imagem de pessoas ou sem imagem de pessoas. E aí eu estou avaliando também se é A ou B, né? Se é com uso de pessoas que é melhor ou sem uso de pessoas que é melhor, né? Então sempre considere não mais que 2 variáveis para você testar aí o seu criativo e a sua segmentação também, tá? Bom, falei do CTR. A outra métrica que eu considero muito relevante, ela é uma métrica mais abrangente, né? Porque a gente considera o CAC, né, que é essa métrica, que é o custo por aquisição de cliente, ou o Customer Acquisition Cost, que é basicamente o seguinte: quanto que me custa, no fim das contas, para uma pessoa comprar de mim? Então, muita gente às vezes chama custo por lead de CAC, chama custo por oportunidade de CAC. Enfim, usa o termo CAC para quem faz download de aplicativo, mas o termo CAC, o certo, é quando a pessoa tira a mão, bota a mão na carteira e te paga alguma coisa, né? Ele se torna então o seu cliente de fato, a não ser que você tenha um conceito de cliente diferente no seu negócio, mas o conceito padrão aí de cliente é aquele que realmente bota a mão no bolso ali e te paga, né? Então, o que o CAC deve considerar? O CAC deve considerar aqueles que são seus clientes, tá? E o que é o custo por aquisição de cliente? Bom, o custo por aquisição de cliente é literalmente quanto te custa um cliente. Então, no final, você tem que calcular quanto que você investiu em mídia ou quanto você investiu até em outros investimentos que você fez para trazer um cliente, né? Para você ter uma noção se o que você está gastando para trazer um cliente não está sobrepondo o quanto esse cliente te deixa em casa. Ou seja, se o seu CAC for negativo, ou seja, você está tendo aí um custo por aquisição maior do que esse cara tá te deixando de lucro, a sua operação ela vai ficar negativa, você vai ter prejuízo, né? Como que você calcula o CAC? Valor investido em mídia pelo número de vendas, dividido pelo número de vendas. Uma forma muito simples e muito objetiva de calcular o CAC. Então, suponhamos aí que eu investi R$1.000 em mídia e eu tive 10 vendas, né? O meu CAC foi de R$100 por cliente, né? Por cliente adquirido, tá bom? Bom, o que deve ser considerado aí dentro do CAC? Dentro do CAC, você pode considerar, se você estiver calculando um CAC só de mídia, você pode considerar só o investimento em mídia, ou você pode considerar dentro do CAC todo o investimento que você tem com marketing. Então, com marketing e vendas, né? Não só com marketing. Então, salário da equipe de marketing e vendas, comissão de venda, treinamento de colaboradores, ferramentas e software, investimento em mídia e anúncios, custos relacionados à participação em eventos, assessoria de imprensa, publicidade com material impresso e brinde, despesa de viagem, operação de inside sales, a equipe que faz as ligações, consultoria ou agência de marketing, se você contratar uma agência, lógico que aqui não é o caso, mas isso entraria no seu CAC, tá? Entraria no seu custo para aquisição de cliente. Bom, no fim aí, o que o CAC te mostra? Quanto te custa ter uma venda, tá? Então, quando a gente está falando, sei lá, de um produto digital, tá falando de uma venda em e-commerce, quanto que me custa investimento em mídia para eu vender no meu e-commerce? Cada venda que eu tenho no meu e-commerce custou quanto? Investi R$1.000, tive 2 vendas, custou R$500 cada venda. Só que o meu ticket médio lá, o cara comprou R$100 no meu e-commerce, no final das contas deduzindo o custo do produto, deduzindo outras despesas, como imposto, etc. Sobra, sei lá, R$100 no final, investi 1.000 e tive 100 de lucro. Então minha operação ela tá negativa, eu tô no prejuízo. Então o CAC ele é extremamente importante, é uma métrica muito relevante, que é uma métrica de negócio já, né? O CTR é uma métrica de campanha, o CAC de negócio. E é uma métrica que você deve sempre considerar muito. LTV é o Lifetime Value. O que é o Lifetime Value, né? É o valor vitalício, ou seja, o quanto aquele cliente que você trouxe, ele deixa no seu negócio. Como que você vai avaliar o LTV? O LTV, ele é muito utilizado em programas de assinatura, né? Em SaaS, que são
softwares que as pessoas pagam mensalmente, software as service, por exemplo, um Netflix da vida, né, que você paga todo mês ali uma assinatura para ter o Netflix. Nesses negócios, o LTV ele faz muito sentido. Mas ele faz sentido também, por exemplo, para compra de produto, de infoproduto, ou compra de produto em e-commerce. Por quê? Porque a pessoa ela se torna seu cliente e ele pode comprar outras vezes, né? Ele pode voltar e te comprar mais de uma vez. Você pode fazer upsell, você pode vender mais ainda para ele. Se a gente está falando de infoproduto, você vendeu um curso mais básico, depois ele foi e te comprou um outro curso, depois ele assinou uma comunidade, depois ele te compra uma mentoria. Isso tudo aí entra no LTV. Como que a gente considera aí o cálculo do LTV? Suponhamos que você trabalha com assinaturas e o seu cliente permaneceu como assinante ativo por 10 meses, pagando valor mensal de R$19,90. No final de 10 meses, esse cliente produziu um LTV de R$190. Ou seja, no decorrer aí de 10 meses, ele me deu um lifetime value de R$190. Mas quando eu tô falando de e-commerce, até coloquei aqui, recompra, né? Então vamos supor que eu fui lá, comprei uma viagem, né? Comprei uma viagem de um e-commerce, Decolar.com, e-commerce de agência de turismo. Eu fui lá e comprei uma viagem, tá? E essa viagem para daqui 3 meses. Daí daqui 3 meses o Decolar ele trabalha comigo, o marketing dele, para que eu volte lá e quando eu for viajar, eu compre pacotes dessa viagem, pacotes de turismo da cidade, do destino para o qual eu tô indo. Eu alugue o meu carro por lá, eu compre ingressos de eventos por lá, né, de shows, teatro, etc. Então, quer dizer, eu estou deixando mais dinheiro por um período, né, aí eu deixo um LTV em 3 meses aí, eu acabo comprando mais no mesmo lugar, né, e eu deixo um LTV ali, um Lifetime Value, dentro da Decolar. Concessionária de veículo, por exemplo, o cara vende um carro, depois tem um pós-vendas, que é, por exemplo, eu levar meu carro lá para fazer revisão, comprar acessórios, outras coisas, né? Compra recorrente, né? Eu dei um exemplo aqui de confeiteiras, que é um negócio que ela precisa comprar sempre ela sempre vai precisar suprir ali a demanda dela de produtos de confeitaria, ela tá sempre comprando, ela deixa um LTV na empresa, ela não compra só uma vez. Eu dei um exemplo aqui simples de confeiteiras, mas a gente está falando de material de construção, a gente pode falar de e-commerce de artigo esportivo, de vários segmentos aí que existe e se aplica a questão do LTV, tá? Bom, falamos do CTR, do CAC, do LTV e aqui uma métrica que todo mundo fala bastante, que é o ROI, tá? Que é o retorno sobre investimento, Return of Investment, tá? Em inglês. Falando aí no português simples, é retorno sobre investimento. E o ROI, ele me mostra o quanto que eu tô tendo aí de retorno sobre todo o valor que eu tô investindo. O ROI, ele é sobre todo o valor, ou seja, sobre tudo que você investe para conseguir adquirir esse retorno, esse faturamento. O ROAS, que é esse que está logo embaixo aqui, ele é a mesma coisa do ROI, só que ele está relacionado somente ao investimento em mídia, tá? Investimento em mídia, que é o Return on Advertising Spend, ou seja, é o retorno sobre o que eu gastei em advertising, em mídia, tá? Em propaganda, para trazer aí o meu cliente. É a mesma lógica, o mesmo cálculo funciona do mesmo jeito, mas na hora de pegar o valor ali, você não vai pegar tudo, você vai pegar só o valor que você gastou em mídia, tá? Como é que você calcula o ROI? Muito simples. É o que você teve de lucro, tá? Dividido pelo que você teve de custo, vezes 100. Então vamos a um exemplo aí, ó. Imagina que você tem uma empresa, você faturou R$90 mil em uma ação, que o investimento para essa ação foi de R$10 mil. Então você foi lá, fez vamos supor que vamos trazer aí para o universo de infoproduto. Você fez um lançamento, você investiu R$10 mil para fazer esse lançamento. Considerando tudo, você contratou copywriter, contratou um designer e fez o lançamento e investiu R$10 mil, tá? A ideia aqui é que você faça tudo, então não vou considerar que você contratou, mas só para dar um exemplo. E aí, no final das contas, você teve um faturamento, você vendeu aí R$90 mil, tá?
Quando a gente aplica essa fórmula, o seu retorno sobre investimento dá um valor 9. Você multiplica por 100, você vai ter aí 900% de ROI, tá? 900% de retorno. Muita gente usa só esse valor aqui e fala, tive ROI de 9. É uma métrica muito relevante para você entender se você está alinhado, por exemplo, com o mercado. O que as pessoas têm de ROI no e-commerce de artigo esportivo? O que as pessoas têm de ROI no segmento de automotivo? O que se tem de ROI no segmento de infoproduto? Para você saber ali se você está no caminho certo, se você realmente está tendo retorno sobre aquilo que você está investindo. O ROAS eu não vou entrar muito em detalhe porque é exatamente a mesma coisa, mas na hora de colocar o valor você vai colocar só o que você investe aí em mídia paga, tá? Observações importantes, né? Assim como o CAC, o LTV também deve ser calculado de forma separada por canais e ou produtos. Você pode calcular um LTV total médio, tá? Dividindo o quanto a média dos clientes deixa na sua empresa por um determinado período, considerando o ticket médio, tá? Como é que seria isso aqui? Você vai ter um CAC de Google, um CAC de Facebook, um CAC de Instagram, para você saber, por exemplo, qual das redes te traz o melhor CAC, que traz um cliente com menor custo, e daí eu vou investir mais nessa rede. Então, por exemplo, quando eu faço ação de Google por meu negócio, o meu CAC ele é muito maior do que Facebook. Então, eu vou investir mais em Facebook e vou parar de investir em Google. É por isso que é tão importante essa métrica. E o cohort, ele é basicamente o recorte que você faz para entender, dentro do seu universo de clientes, qual é o que é mais lucrativo. Ou seja, eu vou recortar aquela base de clientes minha para saber se pessoas entre 18 e 23 anos, né, elas podem ter um CAC menor do que pessoas de 40 a 50 anos. Ou seja, se isso acontece, eu devo focar nas pessoas de 18 a 23, porque eu vou ter mais lucro com elas, né? A mesma coisa o LTV, pessoas que moram em São Paulo, talvez, elas podem gerar um LTV maior no meu negócio, ou seja, compram de maneira mais recorrente do que pessoas que moram na Bahia. Então, eu vou focar em trabalhar São Paulo, porque eu sei que ali as pessoas costumam comprar mais vezes e deixam um LTV na minha empresa, né, no meu negócio. Então, esse é o cohort, é uma métrica aí que na verdade é um recorte das suas métricas, né? Bom, essas são aí as principais métricas que eu considero dentro de, quando a gente fala de campanha, né, de anúncio, da parte aqui que eu falei do CTR, o CTR, ele resume de um modo geral, mas dentro disso, quando a gente está falando de análise de campanhas, tem muitos outros indicadores que são relevantes, outras métricas, tá? Mas aqui com o CTR, entendendo o CTR e analisando o CTR, você já consegue evoluir muito bem nas suas ações aí e saber se você está realmente no caminho certo ou não, ok? Vamos aí para a próxima aula. Um abraço.